Quais são as semelhanças entre a história de José do Egito e Yeshua, Jesus? As semelhanças são tão marcantes que no judaísmo existe o conceito do Mashiach ben Yosef, Messias filho de José, aquele que iria sofrer e se entregar pela nação de Israel. Eu sou Fábio, eu tenho um instituto que se chama Essência Judaica do Novo Testamento. Estou colocando aqui o site para você verificar. Lá eu forneço conhecimentos, cursos, informações necessárias para você que frequenta a igreja ter uma interpretação mais profunda do Novo Testamento, que é um texto judaico e foi escrito sob a ótica judaica do primeiro século. Vamos comparar as histórias de José do Egito, Yosef, com Jesus, Yeshua. José do Egito era amado pelo pai, assim como Yeshua. José do Egito fez declarações que causaram ira aos seus irmãos e os seus irmãos o venderam para um povo gentil, Egito. Yeshua fez declarações que causaram extremo ódio nos seus próprios irmãos, principalmente nos saduceus, que o venderam, que o entregaram para o Império Romano, que era gentil. José foi um rei perante o Egito, perante o povo gentil do Egito, mas ele era desconhecido pelo seu próprio povo. Yeshua hoje em dia é um rei perante os gentios, mas absolutamente rejeitado por quase todo o seu povo Israel. Quando os seus irmãos o viram, não o reconheceram. Estou falando de José. Por quê? Porque José estava vestido como um egípcio, falava como um egípcio através do intérprete com seus irmãos. Yeshua hoje em dia é visto como um estrangeiro pelos seus irmãos judeus. Há 1700 anos, a igreja apresenta Yeshua para Israel como o Jesus cristão, aquele que abandonou a Torá, aquele que foi contra os preceitos judaicos, contra a tradição judaica. Os judeus olham para esse Jesus e falam, não, esse não é o nosso Messias. Mas o verdadeiro Yeshua não é esse. Então, quando o verdadeiro Yeshua for reconhecido, quando ele se apresentar ao seu povo, será exatamente como José. José retirou a maquiagem do egípcio, falou hebraico para os seus irmãos, e os seus irmãos o reconheceram. Yeshua vai voltar e fazer exatamente como José, talvez dizendo a mesma coisa que José falou. Ele disse aos seus irmãos, Ani Yosef, eu sou José. Quem sabe Yeshua volte e fala, Ani Yeshua, irmão de vocês. Quando Yeshua se apresentar ao povo judeu, ele vai se apresentar como aquele que veio defender, ensinar a Torá, aprofundar o conhecimento das pessoas na Torá. Porém, escrever a Torá no coração de cada um. E isso, naquela época, o povo judeu não teve condições de entender. E aí sim, ele assim como José, foi um rei não só para o Egito, mas como toda a região, inclusive ele salvou Israel da fome. E Yeshua vai se mostrar não só um rei perante os gentios, mas o rei de todo Israel. Então, as semelhanças entre José do Egito e Yeshua são muito fortes. Tudo isso que aconteceu com José é muito parecido daquilo que está acontecendo e vai acontecer com Yeshua. Quando Yeshua retornar, assim como os irmãos de José choraram perante ele, assim como diz o profeta Zacarias, Zecharia, Israel vai chorar por Yeshua, como choraria pelo seu primogênito. Quando Yeshua disse que a lei e os profetas falam dele, ele estava se referindo a episódios como esse. Não só o livro de Levíticos e aos sacrifícios, mas toda a narrativa da Torá fala de Yeshua. Nos próximos vídeos, vamos falar de outros. Obrigado por ter assistido, espero ter esclarecido. Um grande abraço, Shalom.